Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, o amor de Maria, meus irmãos. Que alegria começarmos juntos neste dia a meditação sobre a pessoa de Jesus Cristo. A meta final que Nossa Senhora deseja é nos conduzir a Jesus e não somente isso, é formar Jesus em nós, até que sejamos um só com Ele e dissermos como São Paulo, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é todo o objetivo dos nossos encontros e da nossa consagração a Nossa Senhora, porque por meio dela nos consagramos totalmente a Deus, nos tornamos um com Deus. E hoje começamos a meditar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Que mistério! Que mistério! Por isso, só o Espírito Santo pode nos ajudar. Por isso, nas nossas orações, nós vamos fazer, durante essa semana, São Luís ensinou a ladainha do Espírito Santo e também a ladainha do nome de Jesus, para podermos conhecer melhor a pessoa de Jesus. Também a oração a Nossa Senhora, Ave do Mar Estrela, e também a oração de Santo Agostinho. Por isso, durante essa semana, vamos rezar mais intensamente, que é a semana final, nos preparando para a nossa consagração. Então, com a ajuda do Espírito Santo, vamos meditar. Quem é Jesus? Eu não estou falando quem é Jesus para você. Essa pergunta vai ser lá no final. Como Jesus perguntou para os discípulos, primeiro, quem é Jesus que os outros estão falando? E depois, quem é Jesus para você? Assim está lá em Mateus capítulo 16, né? A sua experiência pessoal. Mas primeiro vamos dizer qual é o ensinamento doutrinário. O que a igreja ensina, o que a palavra de Deus ensina, o que o catecismo ensina, o que todos os santos ensinam e acreditaram e viveram. Porque, infelizmente, muitas vezes nós não entendemos o mínimo que deveríamos entender no mistério do próprio Deus que se revelou em Jesus, o mistério da Trindade, que na hora do anúncio do anjo, o anjo deixa se revelar, né? O anjo revela o mistério da Trindade para Maria, ela vai ficar grávida por ação do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo, do Pai virá sobre ela, e por isso o filho que nascer é chamado Filho de Deus, o mistério da Trindade. Uma vez, um monsenhor contou aqui num retiro, aqui em casa pra gente, disse que foi fazer um teste sobre o conhecimento da Trindade no meio do povo, né? E perguntou para um pessoal simples, humilde, disse, quem é maior lá no céu? São Sebastião, Padre Cícero ou a Santíssima Trindade? E a pessoa respondeu, olha, São Sebastião e meu padim Padre Cícero estão assim, ó, tete a tete no céu. Mas essa santa aí que o senhor falou, eu não conheço, não sei quem é, não. Essa santa, né? A Santíssima Trindade. Hoje vamos compreender melhor sobre quem é o nosso Deus, um só Deus em 3 pessoas. Aliás, não é coincidência. Estou gravando esse vídeo para você no dia de Santa Elizabeth da Trindade. Que toda a sua vocação, todo o seu mistério foi ajudar as almas a entrar nesse mistério da Trindade, na simplicidade, pois Deus é simples e ela vai nos ajudar hoje a entender esse mistério. Primeira coisa, quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É um só Deus com o Pai e o Espírito Santo que se fez homem. Que pessoa é Jesus? Podemos perguntar. Jesus é a segunda pessoa de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, igual em poder, em majestade, em amor, onipresente, onisciente, onipotente. Não foi criado nunca, mas eternamente gerado pelo Pai. O Filho de Deus se fez homem. A segunda pessoa da Trindade, próprio Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a segunda pessoa, não foi o Pai e nem o Espírito. Segunda pessoa, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Filho de Deus, se tornou filho de Maria, como está em Gálatas 4:4. Chegada a plenitude dos tempos, ele nasceu dela, ele nasceu submetido à lei. E Deus enviou seu filho que nasceu de mulher. Ele nasceu dela, a carne dela, os átomos, o cromossomo, tudo
veio de Maria. Deus gerou em Maria o Filho eterno de Deus. Jesus mesmo vai dizer, vai chamar a si mesmo, eu sou o Filho do homem, porque o Filho de Deus se tornou Filho do homem, não por um período de tempo. Ele se tornou um de nós para sempre. Jesus é Deus feito homem para sempre. Para sempre. Que mistério, meus irmãos. Vamos, durante esses dias, aprofundar nesse mistério. Mas, irmão, eu não consigo entender a Santíssima Trindade. Uma vez Santo Agostinho, tentando compreender a Trindade, tentou, e ele viu uma criança na praia, cavando um buraco na areia e pegando um pouquinho de água do mar e colocando no buraquinho. Pegou um pouquinho de água e colocou. E não parava de fazer isso. Santo Agostinho disse, você não vê que você nunca vai colocar toda essa água do mar dentro desse buraquinho? E o menino olhou no fundo dos olhos dele e disse, você não vê que você não vai colocar todo o mistério da Santíssima Trindade dentro da sua cabeça? Você não é capaz de abarcar todo esse mistério. E o menino desapareceu. Um anjo do Senhor foi usado para dizer que nós não podemos entender a essência de Deus. Jesus diz isso a Santa Faustina. No céu veremos Deus face a face, gozaremos da presença de Deus, conheceremos profundamente a Deus, mas nunca a essência, somente os atributos. Assim, Jesus diz a Santa Faustina e assim a nossa igreja ensina. Sempre no céu Deus será um mistério, sempre será novo, porque Deus é infinito no seu amor misterioso, no seu poder infinito. Mas vamos entender aquilo que é possível para que a nossa alma possa se relacionar melhor com o nosso Deus. Primeira coisa, Deus é amor. Em Jesus Cristo, o Pai nos revelou o seu mistério. Deus é amor e revelou não somente com palavras, com atitudes muito concretas. Deus é amor em ato. Ele deu a vida, pagou pelo que nós deveríamos pagar. A cruz é a manifestação máxima desse amor. Deus é amor, disse São João na sua carta. E se Deus é amor, Deus não pode ser sozinho, grava isso no seu coração. Se Deus é amor, não pode ser solitário, porque se Deus é amor, é necessário que Ele ame. E quando alguém ama, ama alguém. Você não ama um pedaço de folha, você não ama uma coisa, você ama alguém. Então Deus não pode ser só. Deus não pode ser sozinho, solitário. É um só Deus na sua essência, é amor, é poder infinito, é majestade, beleza infinita. Mas Deus não é sozinho. Deus é amor. Por isso existe aquele que ama e tem que existir aquele que é amado. Não é? É algo lógico. E se existe quem ama e quem é amado, entre os dois existe o amor. O amor recíproco, o amor que vai e que vem. Por isso, a coisa simplificada. Deus não pode ser sozinho, precisa ser três. O que ama, o que é amado e o amor que une os dois. A explosão de amor entre os dois. E por que Deus é chamado Pai e o Filho? E o Espírito Santo é esse amor que une os dois. Meus irmãos, eu peço que o Espírito Santo me ajude para que eu possa simplificar e tentar explicar bem para você. Porque quando eu tentei estudar sobre a Trindade, rezar e ler sobre o que a igreja ensina, Deus me levou a esse pensamento profundo e eu tive esse entendimento. Eu falei, meu Deus, que mistério maravilhoso! Será que eu estou pensando certo? E eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia perguntando isso a Deus, abri em 1 Coríntios, capítulo 2. Se você tiver condição, leia o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Coríntios, da primeira carta. Depois eu descobri que essa leitura é a leitura do dia da Santíssima Trindade. Vai dizer que só é possível entender o mistério de Deus com o próprio Espírito de Deus. São Paulo vai dizer que ele não tem uma capacidade intelectual, ele é inteligente, ele entende, mas ele não sabe explicar. Mas ele vai dizer, são coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas quem conhece o Espírito de Deus, quem conhece a Deus senão o Espírito de Deus?
E o Espírito nos faz conhecer as profundezas de Deus. São Paulo vai dizer isso. E quando eu abri essa palavra, eu falei, meu Deus, que maravilha! Deus está confirmando. Por isso, com a ajuda de Deus, você também vai entender essa grande graça que Deus nos revela. Olha, se dizemos que Deus é amor, não é o amor como muitas vezes no mundão tem se entendido, não. Amor é um apego, às vezes, a pessoa, matei por amor, né? Fiz isso por amor, fez ruindade por amor. Certas coisas nesse mundo que tem sido chamado de amor não são amor verdadeiro. Se você quer entender um pouco melhor do que é amor verdadeiro, a essência do nosso Deus, leia 1 Coríntios 13, leia João capítulo 13 e capítulo 15, que Jesus fala de amar uns aos outros como eu vos amei, como Jesus amou. Se você quer saber o que é amor verdadeiro, medita a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que amou e perdoou e rezou pela salvação até dos inimigos. Deu a vida pela sua esposa traidora, que é o povo de Deus. Isso é o amor verdadeiro. E vamos entender, então, esse Deus que é amor, esse Deus que é trindade no amor. Se existe, como eu disse, quem ama, quem é amado, e o amor recíproco entre os dois, que é o Espírito Santo, por que esse nome Pai, Filho e Espírito Santo? Vamos meditar juntos sobre esse nome. Primeiro, se Deus é amor, quando é que ele começou a amar? Quando Deus começou a amar? Desde sempre. Esse é um dos mistérios profundos de Deus. Deus é amor e ele é amor em ato. Ele é um instante eterno de amor. Ele eternamente ama. E ele ama quem? O Pai ama quem? Eu vou já dizer por que ele é chamado de Pai. O Deus que é amor, ele ama o próprio amor. Deus ama a bondade, Deus ama a felicidade, Deus ama a alegria, Deus ama a beleza, Deus ama tudo aquilo que ele é. Deus ama todas as perfeições que existem, porque só o amor é digno de ser amado. Deus ama o amor. Às vezes parece uma coisa de criança, né? Mas pense como uma criança. O amor ama o amor. Esse amor é a imagem dele mesmo. Tente imaginar, é como se Deus olhasse num espelho e Deus olhasse nesse espelho e visse como você é belo, como você é bom, como você é humilde, como você é caridoso, como você é inteligente, como você é sábio, como todos os atributos dele, né? Mas você poderia pensar, irmão, então é igual um narcisista, uma pessoa que ama a si mesmo? Não. Aí que você vai entender a grande diferença. Porque Deus ama, quando Deus pensa no amor, ele está pensando em si mesmo. Quando Deus tem uma imagem de quem ele é, um pensamento sobre quem ele pensa na bondade, pensa na ternura, pensa na felicidade, na alegria, em tudo aquilo que são suas perfeições infinitas. Ele está pensando na imagem de si mesmo. Por isso que Jesus é chamado em Colossenses, em Efésios, em outras passagens, ele é a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? Quem é a segunda pessoa da Trindade? Quem é o Filho? É o pensamento que o Pai tem de si mesmo. É como se o Pai olhasse para essa imagem de si mesmo. Esse é o Filho. Esse que ele ama, esse que é digno do seu amor, é uma outra pessoa. Por isso que Jesus é chamado, o Filho de Deus, é chamado o conhecimento do Pai, a sabedoria do Pai, a palavra do Pai. Por quê? Porque Jesus é o pensamento que o Pai tem de si mesmo, é a palavra, é a inteligência do Pai, é o conhecimento do Pai sobre si mesmo. Essa imagem que o Pai tem de si mesmo é o Filho. E o Pai é apaixonado por essa imagem. O Pai, ao mesmo tempo que ele pensa no amor, ele ama o amor. E aí que está. Não é um narcisismo, porque ele se dá inteiramente a esse amor. Ele se dá inteiramente a essa outra pessoa, a essa imagem de si mesmo. Ele se entrega. O Pai é louco de amor pelo Filho. E por que é chamado Filho? Porque ele é gerado no pensamento do Pai. Ele é o pensamento do Pai sobre si mesmo.
E você vai pensar, então o pai existe antes do filho, não é? Porque o pai pensa e ama o filho e depois o filho ama de volta o pai. Então você vai pensar, o pai existe antes do filho. Não, vou fazer uma comparação aqui para você entender. O pai não começou a amar o filho em algum momento, não é? O amor ama eternamente ao amor e é amado eternamente pelo amor. Vou dar uma comparação. O meu pai é mais velho do que eu. Eu sou o primeiro filho que meu pai teve. Mas quem se tornou o primeiro, eu me tornei filho no mesmo instante que ele se tornou meu pai. Ele só passou a ser chamado de pai, só passou a ser pai no momento em que eu passei a existir. Quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, ele passou a ser pai, porque ele não tinha nenhum filho antes, então ele não era pai. E eu passei a ser filho. Você está conseguindo entender? Ao mesmo tempo que eu fui filho, ele foi pai. Ao mesmo tempo que o pai amou a sua imagem, amou o filho, por isso que diz que ele gera o filho. Jesus foi gerado e não criado. Claro que ele se fez homem depois e assumiu uma carne que foi criada, uma alma humana criada, se fez homem totalmente, mas ele é a segunda pessoa da Trindade. Então o Pai existe eternamente com o Filho. O amor ama o amor, que é a sua imagem, o amor ama o amor, e o amor entre os dois é o amor, é o Espírito Santo, porque o amor não fica sem fruto. Eu vou tentar simplificar para você, olha aqui, uma imagem que Deus me fez e me ajudou muito a entender. Tomara que você consiga enxergar, né? Eu pensava assim, ó, aqui é o pai, essa bolinha, aqui é o aqui é outro, aqui na ponta é o filho. O pai ama, aqui é o Espírito Santo, a sua imagem, que é o filho, que ama de volta o pai, que ama o filho e que ama o pai. Você está conseguindo entender? O pai que ama o filho, que ama o pai, que ama o filho, que ama o pai. Eles são idênticos. O pai é amor, o filho é amor, o Espírito Santo é amor. Porém, o amor ama o amor ama de volta o amor. E aqui é o amor entre os dois. Por isso a teologia costuma chamar o pai é o que ama. Aquele que ama por primeiro é chamado o amante, aquele que ama. O filho é chamado o amado, aquele que primeiro recebe o amor do pai, o amante, o amado, e o Espírito Santo é o amor do pai e do filho. Por isso que ele é dito que ele procede do pai e do filho, porque ele é o amor de ambos, de um pelo outro. É um mistério, meus irmãos, que só com uma linguagem de criança a gente pode entender. Deus é amor. O amor ama o amor, que é a sua própria imagem. O amor é uma criança. Imagina se você é uma criança que está me ouvindo. O amor olhou para o espelho, conheceu a si mesmo e amou a sua imagem. Só que essa imagem, por um mistério, ela é uma outra pessoa. Ele ama a sua própria imagem, que é outra pessoa, é o filho, né? E o filho ama de volta o pai. E esse amor entre os dois é idêntico ao pai e ao filho. Por isso é um só Deus, um só poder, um só amor. Quem é mais poderoso, o pai ou o filho ou o Espírito Santo? É igual. Quem é mais amoroso? É igual. Quem é mais inteligente? É igual. As três pessoas são uma só essência no amor, uma só perfeição, um só poder, um só Deus eles se amam tanto e a sua essência é uma só, o amor. Essa perfeição, essa beleza é um só Deus, são uma só coisa, um só Deus em três pessoas no amor. Por isso, Deus é onipotente, pode tudo. Onipresente, está em tudo, e onisciente, sabe tudo, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Não existe diferença do Pai para o Filho e para o Espírito Santo. Não é diferença nenhuma. Como eu falei para você, a imagem do espelho,
O pai é igualzinho ao filho, o filho é igualzinho ao pai. Tudo que o pai tem, o filho tem. Tudo que o filho tem, o pai tem, e o Espírito Santo do mesmo modo. Então, irmão, se eles são iguais, o pai é a mesma coisa do filho, então eles são uma só pessoa. Não, não existe diferença, mas grava bem, existe distinção. O que distingue o pai do filho? O pai é aquele que gera o filho, que pensa no filho e o ama. O filho é aquele que é amado e ama de volta. E o Espírito Santo é o amor de ambos. Então não existe diferença. O que faz a distinção de um ser o pai, o outro ser o filho e outro ser o Espírito é a relação entre os três. Grava bem. Nas três pessoas da Trindade não existe diferença. O Pai é igual ao Filho em poder, em majestade, em sabedoria, em amor, e é igual ao Espírito Santo. O que existe é distinção. O Pai distingue do Filho no sentido da relação. Um é o que ama, outro que é amado. Claro que o filho ama de volta, mas o pai ama por primeiro, né? Num instante eterno. Essa dança do amor que eu mostrei para você, a dança da Trindade. Eternamente o pai ama o filho ama o pai ama o filho ama o pai. Eternamente o amor. Por isso a gente reza junto com os serafins do céu, está lá em Isaías 6, e a liturgia da igreja reza: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra estão cheios da vossa glória. Tudo, a natureza, tudo é feito pelo amor e para o amor. Claro que existiu o pecado, aí é outra história, mas tudo transborda o amor trinitário de Deus. Uma dica que eu dou a você, para simplificar mais ainda no seu coração, porque é um mistério grande demais. Dizem que os poetas, dizem que os grandes santos, quando não conseguem explicar, transformam em poesia. Por isso eu te convido, vamos deixar aqui na descrição e também no Telegram, essa poesia de São João da Cruz, que a Madre Kelly musicou belamente, né? Uma esposa que te ame, meu filho. A esposa é a criação, é você, é a sua alma. É um presente de amor que o pai deu para o filho. Não que ele precisasse, porque Deus já era plenamente feliz, mas para que você participasse da mesma mesa da Trindade, numa linguagem simbólica, né? É algo muito maravilhoso. Deus nos criou para participar dessa felicidade na Trindade. Quando você é batizado, Cristo entra na sua alma, você é revestido de Cristo. Quando o Pai olha para você, ele vê o espelho, ele vê o seu filho, ele vê a sua própria imagem e ele derrama todo o seu amor em você, como se você fosse a coisa mais importante que existe no universo. Porque a única coisa que o Pai ama é o Filho, e ele vê em você a imagem do Filho. Esse mistério é muito grande, difícil de entender, só a oração e o Espírito Santo podem nos ajudar a entender isso. Por isso, medita essa letra, eu vou deixar aqui na descrição e lá no Telegram, essa letra belíssima, essa poesia de São João da Cruz, para te ajudar a entender, né, um pouquinho mais esse mistério imenso. Durante esses dias vamos meditar mais profundamente quem é Jesus, qual é o mistério da vida de Jesus, por que que nós acreditamos que ele realmente é Deus. Vamos meditar junto durante esses dias. Te convido a dizer aqui no comentário se você conseguiu entender, se deu para ajudar, se você conseguiu anotar alguma coisa, né? E se você está disposto a meditar mais sobre esse mistério, para não responder como aquele senhor que disse assim: olha, essa santa aí, a Santíssima Trindade, essa eu não conheço não. Né? Vamos aprofundar a nossa fé, meus irmãos. Que essa formação tenha sido uma ajuda para você crescer espiritualmente. Diz no comentário se você entendeu, o que você achou dessa formação de hoje. Não deixe de dar o seu like para que esse vídeo chegue a mais corações e compartilhe com muitas pessoas esse grande mistério para nos consagrarmos à Virgem Maria. E agora você fica com o nosso momento de oração profunda que vamos fazer para essa última semana de preparação. Quem como Deus? Ninguém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito, por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito, cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito, que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito, que repousaste sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, nos lembrando de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós vos rogamos, escutai-nos.
a fim de que, pelo Espírito, modifiquemos as obras da carne, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito Santo de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que nos confirmeis com vosso Espírito soberano, nós vos rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos assistais sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus forte, tende piedade de nós. Jesus Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus bom pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus Fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus Luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus Pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus Coroa de todos os santos,
tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Nós os suplicamos que concedais a nós que vos pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias,
a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém.